Oi pessoal, tudo bem? Pessoal do Crítica aí e nós aqui em Diamantina, tá? Só para vocês saberem. Um abraço. Eu tô meio de lado aqui, tá? Mas para que todo mundo possa nos ver. Um abraço pro Paulinho, Humberto, Regina, Libertar, Rafael. Um abraço para Lúcia. Um abraço para Marialva. Um abraço para todo mundo aí. Muita gente, tá? Eu tô aqui com os meus amigos daqui de Diamantina, que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, Trabalho, Tecnologia e Educação, tá? Então, cada um se apresenta, né? Ontem nós tivemos uma reunião sobre o nosso seminário que vai ocorrer aqui, tá? E eles estão aqui comigo também, não só para que vocês possam conhecer, tem mais gente do grupo, mas eles se dispuseram a estar aqui comigo hoje, não só para que vocês os conheçam, mas para que a gente possa também, de alguma maneira, estabelecer alguma aproximação, enfim, né, quando for possível. O Silas virá para cá em breve, em junho, ele estará aqui com a gente para participar também do seminário. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Alisson, estou vinculado ao grupo Trabalho, Tecnologia e Educação já tem algum tempo, desde o início da formação. Estou formando agora no curso de BHU, fazendo a transição para a História e aguardo a visita de vocês aqui para nós mantermos relação, aumentarmos o vínculo e nós possamos estar trabalhando junto, né? Efetuando diversos projetos juntos. Meu nome é Maria das Dores, já sou formada em BHU, formada em licenciatura em Geografia. Estou retornando à universidade para estar terminando o curso de Pedagogia e estou entrando no grupo agora. Oi, meu nome é Amâncio, sou graduando do curso de Humanidades, né? Me formo esse semestre e estou desde o início também nesse trabalho do grupo de pesquisa do professor Atanásio, né? Que é Trabalho, Tecnologia e Educação. E a ideia hoje é apoiar ele aqui na gravação desse vídeo aí para vocês, né? Mas contando com vocês para vir aqui também, visitar a gente, conversar com a gente, debater com a gente e fortalecer o nosso trabalho, né? Então, sejam bem-vindos se forem vir para cá. E nós também, né, viemos para lá, porque um passeio de vez em quando não é mal, não. O pessoal falou em BHU aqui, se vocês prestarem atenção, BHU é Bacharelado em Humanidades, tá? A Maria das Dores, a Dinha, já terminou, é a veterana nossa, e ela fez Humanidades, fez Geografia, vai terminar agora em breve Pedagogia e depois vai para o mestrado. A Mâncio também vai para o mestrado e o Alisson também vai para o mestrado. Quer dizer, isso é eu que estou falando, né? Não sei se vai rolar, mas eu acho que rola sim. Bom, eu vou tentar apresentar para vocês alguns aspectos da economia nacional, da economia brasileira, tá? Principalmente força de trabalho, PIB, salário, média salarial, sistema financeiro, produção, tá? Mais ou menos é isso que a gente vai tentar passar para vocês. São muitos dados, não é fácil juntar esses dados porque a gente tem que garimpá-los em várias instâncias, em várias esferas, né? Então, uma parte desse material é IBGE, outra parte desse material é Banco Central, outra parte desse material é CAGED, ex-Ministério do Trabalho, junto com a RAIS, que é um trabalho que o Alisson também está fazendo, não é? Só que o Alisson está fazendo mais ou menos, né, semelhante, só que numa dimensão menor, que é sobre Diamantina. A pesquisa do Amâncio tem uma relevância porque ele
está muito preocupado com as questões ligadas à tecnologia, à ciência, principalmente voltados para o agronegócio. A Dinha fez um trabalho muito interessante, porque ela atuou no PIBID, São João da Chapada, e ela lá teve uma experiência, que essa experiência pedagógica, não só na geografia, mas na relação praticamente diária, constante e direta com a comunidade, né? Que é um distrito, São João da Chapada é um distrito de Diamantina. Ela fez um trabalho de observação e ao mesmo tempo de uma análise dos desafios da perspectiva que é você propor um projeto pedagógico nas condições de São João da Chapada. E ela quer avançar nisso, né? Ela tem um espírito crítico muito aguçado, aliás, uns 3 tem, e então esse estudo que eu vou apresentar mais ou menos para vocês é um pouco entre 2015 e 2018. Alguns dados são de 2014, 2015, 16, 17, 18. Eu trabalhei com os dados consolidados até o último trimestre de 2018, tá bom? Porque muita coisa de 2019 ainda não está clara, apesar de que IBGE solta uma coisa aqui, outra coisa ali, mas a gente precisa juntar isso de maneira mais sistemática, né? Do IBGE, há também Ministério do Planejamento, ok? Dados, praticamente, muitos desses dados são oficiais, outros ligados a algumas associações, principalmente as associações industriais e tudo mais, tá? Então, a gente vai tentar mostrar alguma coisa porque a partir desses dados a gente pode compreender melhor, inclusive, a teoria de Marx, né? A gente pode compreender melhor a teoria do valor, a teoria da exploração, né? Da mais-valia relativa, da mais-valia absoluta, etc, etc, etc. Tá? Ok? Então é isso. Espero que vocês possam aproveitar da melhor maneira possível. E se não ficar bom, paciência. Nós não somos profissionais, não é mesmo? Não vou falar o que eu penso, porque senão o pessoal aí pode achar que eu sou muito boa causa. Mas eu sou mesmo, né? Então, foda-se. Então, a gente vai tentar tratar sobre a economia nacional, certo? Isso aqui é só uma apresentação e o primeiro ponto que a gente vai tentar trabalhar é sobre a força de trabalho e a divisão do trabalho no Brasil, tá certo? Quem vai me ajudar nisso é a Dinha, que a Dinha vai passar os slides. Passa para o próximo, aqui. Então, a situação da força de trabalho no 4º trimestre de 2018, tá? Vamos lá. A população total, no final do ano passado, era de 209 milhões. Pessoas com 14 anos ou mais, por que 14 anos ou mais? Porque tanto a Organização Internacional do Trabalho quanto o IBGE, o DIEESE, trabalham com a estratificação de 14 anos, acima de 14 anos, né, ou 14 anos para mais, são pessoas em condições de trabalhar. Em outras palavras, pessoas em condições de serem exploradas. Eram 170 milhões e meio. O total da força de trabalho era de 105 milhões. A força de trabalho ocupada significa o quê? Pessoas que estão empregadas com carteira assinada, pessoas sem carteira assinada, subempregados, empregados informais, etc. Né? 93 milhões. Fora da força de trabalho, né? 65 milhões 370 mil. O que significa isso? É gente em condições de trabalhar, em condições de ser empregada, mas o mercado não absorve essa gente,
tá? Não são exatamente consideradas pessoas desempregadas. Isso é importante porque a gente precisa depois esclarecer isso. O total de empregados no setor privado girou em torno de 33 milhões, tá? Para uma população de quase 209 milhões. Tá? Os desempregados somaram em final de 2018 12 milhões 190 mil. E o total de trabalhadores do setor público 11 milhões 630 mil. Mas nós temos que contar aqui os três níveis, as três esferas do setor público: municipal, estadual e federal. Só para a gente ter uma noção, antes de continuar, o maior número de trabalhadores no setor público, setor estatal, se concentra nos municípios, ok? O número de trabalhadores, depois nós vamos ver o número de trabalhadores no setor público, setor estatal, em âmbito federal, 1/3 é composto por militares, né? Então depois a gente pode perceber por que é que existe uma pressão muito grande por parte dos militares em relação à Previdência, porque eles constituem aproximadamente de 30% a 32% do efetivo de servidores públicos em âmbito federal. Bom, aqui a evolução da força de trabalho, tá? Nos trimestres 2015, 16, 17, 18, nos últimos trimestres, nós vamos ver que não há muitos saltos e os índices permanecem, né, razoavelmente parecidos, não há grandes diferenças, né? Aqui o que a gente pode perceber é o seguinte: o total de trabalhadores fora da força de trabalho variou de 63 milhões e 600 mil até 65 milhões 370 mil de 2015 até 2018. O número de trabalhadores domésticos, tá? De 2015 até 2018 foi 6 milhões e 280, 6 milhões e 100, 6 milhões e 370 mil, 6 milhões e 270 mil. O total de trabalhadores desempregados é que teve um salto de 2015 para 2016. É interessante isso, não é? Quando a gente analisa os dados do desemprego no Brasil, nós vamos perceber que foi exatamente a partir de 2016, né, que há uma aceleração do desemprego. Agora, é importante perceber o seguinte, gente: o desemprego não é o pessoal que está fora da força de trabalho, tá? Essa turma não conta mais e o IBGE não calcula. O desemprego é calculado entre o número de trabalhadores admitidos e o número de trabalhadores demitidos. Então, o que significa é que está havendo um número maior de trabalhadores demitidos e um estoque cada vez maior de desemprego, né, nessa relação entre admitidos e demitidos. Tá certo? Então, não vamos confundir. Significa dizer que a maior parte da população brasileira não trabalha, ou não tem nenhum emprego efetivo, não tem nenhuma renda, vamos dizer assim. A quantidade de trabalhadores que realmente faz a coisa funcionar é cada vez menor, ok? Da força de trabalho ocupada, 93 milhões, tá? E nós temos 209 milhões de seres humanos brasileiros. Ou seja, né, menos da metade da população trabalha e dos 93 milhões, apenas 33 milhões é que de fato tem carteira assinada.
Essa é uma tendência, não só aqui, mas no mundo inteiro. Significa o quê? Cada vez menos trabalhadores com carteira assinada, menos trabalhadores com direitos. A gente vai experimentar esse tipo de relação de trabalho. Pode passar para o próximo dia? Olha aqui. A divisão da força de trabalho empregada no quarto trimestre de 2018. 93 milhões no total, né? Mas vejam mais ou menos onde que os trabalhadores estavam empregados. Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, 17 milhões e 800 mil quase. Administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, 16 milhões e 300. Indústria em geral, 11 milhões 798. Informação, comunicação, atividades financeiras, imobiliárias, profissionais, administrativas, 10 milhões. Agricultura, 8 milhões e 400. Construção, 6 milhões e 800. Serviço doméstico, empregadas domésticas, faxineiras, trabalhadores que são contratados e terceirizados em empresas de manutenção, empresas de limpeza, tá? 6 milhões 279. E depois nós vamos ver a média salarial desses trabalhadores. Alojamento e alimentação, 5 milhões 398. Outro serviço, que ninguém sabe o que é esse outro serviço, né? Porque sempre tem outros em tudo quanto é lugar, né? Esses outros serviços aqui a gente não sabe o que é. E tem transporte, armazenagem, correio, 4 milhões e 700. E atividades mal definidas, 41 mil. Mal definidas, sabe-se lá o que é isso também, né? São coisas que não, o pesquisador, na hora que não dá para saber. Isso, vamos lá. O número de trabalhadores empregados com e sem carteira assinada, né? Essa barra maior aqui, e os trabalhadores, os desempregados aqui embaixo, tá? Veja a proporção, tá? 12 milhões 190 mil no final do quarto trimestre, 12 milhões no final do quarto trimestre de 2017, 12 milhões no quarto trimestre de 2016, 2015, no final de 2015, 9 milhões. Veja o salto, né? O que é isso? Quando a gente pega os dados da Organização Internacional do Trabalho para mostrar a evolução do emprego e do desemprego, não há esse salto no mundo. E nem nas regiões, né, nos grandes continentes, não há esse salto. Esse salto foi verificado de uma maneira muito surpreendente no Brasil. E isso tem a ver exatamente com também a crise que se estabeleceu, política, né, e o desenvolvimento dessa crise, o desdobramento dessa crise foi o desemprego, tá? Mas, veja, aqui também tem outro detalhe importante, né? O número de trabalhadores com carteira assinada e sem carteira assinada aumentou. 93 milhões em 2018, no final de 2018. 92 milhões no final de 2017. 90 milhões no final de 2016. 92 milhões no final de 2015. Ou seja, o marco, vamos dizer assim, da desestruturação do trabalho no Brasil e das relações de trabalho começa no final de 2015. Acho que é importante a gente também deixar claro isso. Aqui, trabalhadores empregados, né, trabalhadores fora do emprego e desempregados, tá? Aqui a gente pode ver mais ou menos que há uma média que se mantém. Também nós temos que levar em conta o aumento populacional, não é? Eu não fiz esse cálculo, mas eu posso fazer esse cálculo também proporcional para observar a evolução tanto populacional quanto do desemprego,
do emprego formal, não formal e tudo mais. Mas alguns dados a gente tem ainda sobre isso. Veja, os trabalhadores fora do emprego. Isso também é um outro detalhe importante que nós temos que levar em conta. O que significa isso? Significa o seguinte: esse pessoal aqui, 63 milhões, 64, não sei o que, 65 e tal, é um contingente que vai crescer gradativamente daqui para frente, porque o capitalismo não precisa mais dessa quantidade de trabalhadores. Ainda emprega esses trabalhadores, mas se nós volta naquele, por gentileza, da divisão aqui. Exatamente. Se nós percebermos, nós vamos ver aqui o seguinte: a maior parte dos trabalhadores não está mais na indústria. Dos 93 milhões de trabalhadores, apenas 11.798.000 estão na indústria. Significa que o capitalismo produz cada vez mais, com cada vez menos trabalhadores. Isso se deve à substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto. Outra tese fundamental da teoria de Marx. Aqui a gente pode ver a evolução, tá? A gente pode ver a evolução do desemprego. E aqui a gente pode perceber com mais nitidez. Aqui embaixo, primeiro trimestre de 2015 até quarto trimestre de 2018. No primeiro trimestre de 2015, o desemprego estava em 7.900.000. Quando chega no final de 2015, salta para 9 milhões. A partir daí, você tem um aumento. No primeiro trimestre de 2017, chega a 14 milhões. No primeiro trimestre de 2018, chega a 13 milhões e quase 700 mil. Aqui, então, o que a gente percebe? No último trimestre de 2018, passa para 12 milhões e 195. Ou seja, há um número maior de demitidos do que admitidos. E é com isso que o IBGE, o CAGED, o DIEESE trabalham. Mas vejam aqui, a partir do primeiro trimestre, a partir do começo de 2015, quando começa todo o processo de impeachment, que vai culminar em 2016, o que a gente tem? Eu não estou aqui defendendo a Dilma nem o PT, hein, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu só estou dizendo que isso, de fato, não é uma coincidência. É um desdobramento de um processo político que tinha como base o interesse econômico. Provocaram um desemprego e agora não dá mais para reverter. Esse é um outro detalhe importante, que a gente também tem que levar em consideração o seguinte: quando você fica muito tempo com um contingente de trabalhadores desempregados, a tendência é que o mercado não consegue mais recuperar esse número de trabalhadores, não na mesma proporção de quanto de antes do começo da crise. Eu sempre troco esse negócio aqui, né? 2015. Vejam vocês que no primeiro trimestre de 2017, quando é que foi o impeachment? Setembro? Não é? No terceiro trimestre, já bate nos 12 milhões. Chega a 14 milhões no começo de 2017. Há 2 anos, nós tínhamos 14 milhões de desempregados. E que, inclusive, metodologicamente não se fala mais em desempregado, se fala em desocupado. No meu tempo, quando a polícia parava a gente e falava, você é um desocupado, já levava a gente preso. Agora, desocupado é o nome mais, a definição mais chique para desempregado, né? Eles acham que mudando esses termos vai mudar alguma coisa na cabeça do coitado do sujeito que está se ferrando porque está desempregado. Aqui a evolução em porcentagem. Vejam vocês, tá? Primeiro trimestre de 2016, o desemprego estava em 10,9%, foi subindo, chegou a 13%,
13,7 em 2017, terminou com 11,6. Parece que agora bateu nos 12% de novo. Tem que atualizar a dinâmica, a realidade social. Desculpa. E o nível de ocupação permanece praticamente o mesmo. 61,4, 61,6, 61,2, vai até chegar em 61,7 no final de 2018. Né? A variação que houve foi exatamente no estoque entre admitidos e demitidos, tá? E é alto, sem dúvida nenhuma é alto. Mas se a gente somar o total de desempregados com o total de trabalhadores fora, né, do mercado de trabalho e tudo mais, nós vamos chegar a algo em torno de 74, 75 milhões de pessoas, né, para um contingente ocupado de 93 milhões, sendo que a maioria não produz mais nada. Aqui, a força de trabalho, né, na relação com os trabalhadores ocupados e com os trabalhadores formais, tá? O que são os trabalhadores formais? Trabalhadores com carteira assinada na iniciativa privada e também no setor público, tá? Vejam vocês, 2015, 16, 17 e 18. Né? O total da força de trabalho em 2015 era 165 milhões. O total da força de trabalho em 2018 passou para 170 milhões. O total de trabalhadores ocupados em 2015 era de 92 milhões e 200 mil. Em 2018, 93. Não mudou quase nada, né? Nesse universo, né, de milhões e milhões e milhões. Em 2015, o total de trabalhadores formais era de 40 milhões e 700 mil. Em 2018, chegou a 38 milhões e 400 mil. Tá? Ou seja, vejam vocês a tendência daquilo que a gente chama da força de trabalho empregada. Cada vez a tendência é a diminuição dos trabalhadores formais. Em breve nós vamos ter uma legião de trabalhadores sem carteira assinada, sem nada, e que vai se tornar muito natural, porque as gerações que estão chegando já vão se acostumar com isso, não é? E aí você tem um outro problema também, porque os caras estão querendo mexer na Previdência em cima de quem? Dessa turma aqui, ó, principalmente, né? Dos trabalhadores formais, ou seja, a turma do Estado, né, nos vários níveis, e a turma de carteira assinada, que trabalha ainda com carteira assinada. Né? A Previdência maior, a reforma da Previdência, ataca mais essa turma. Aqui de novo, só para a gente ter uma noção, né? É o mesmo gráfico. Isso, massa salarial. Desculpa. Em médias salariais. Vamos lá. Eu não sei se vocês conseguem ver, está um alaranjado aqui, em homenagem ao Queiroz, que é o seguinte. A massa salarial em bilhões, a evolução dos salários, o total de salários recebidos no país. Em 2015, 805 bilhões. 2016, 797. Em 2017, 814. 2018, 831 bilhões, hein? Guardem esse número. Eu tinha feito um cálculo no passado, baseado na renda, mas não no salário. E agora a gente tem uma referência mais próxima da realidade, que é a massa salarial mesmo. Guardem principalmente esses números. Variou de 805 a 831 bilhões.
A média salarial. A média salarial. O salário médio efetivo no Brasil, tá, em 2018, no quarto trimestre de 2018, o salário médio foi de 2.328. Vou repetir. 2.328 salário médio. O salário médio dos trabalhadores empregados foi de 2.256. O salário médio no setor privado com carteira assinada, R$ 2.129. O salário médio no setor privado sem carteira assinada, né? E tem um presidente aí, eu não sei quem é, não conheço. O cara foi para o Chile e disse que o trabalhador brasileiro ganha muito, né? O salário médio do setor privado sem carteira assinada foi de R$ 1.371. O salário médio dos trabalhadores domésticos, 879. Faxineira, esse pessoal todo diarista, né? A maior média ainda é o salário médio do setor público. E quem puxa essa média para cima não são os professores, são os militares e o judiciário, né? Foi de 3.596. Na agricultura, o salário médio é de 1.281. Foi, né? Salário médio na indústria, 2.227. Na construção, 1.708. E o salário médio no comércio, 1.788. Né? O moleque sai do ensino médio, a gente, né, se estrebucha de tanto estudar para poder depois ensinar, entra para uma universidade pública para poder ensinar o sujeito, né? No ensino médio, a aprender geografia, matemática, não sei o que lá. Ele sai, aqui pelo menos na região diamantina, e o máximo que ele consegue é ir para o comércio. Fazer o quê? Ser caixa de supermercado. Para ganhar quanto em média? 1.788. E numa rotatividade de emprego de 2, 3, 6 meses, no máximo um ano, o sujeito já está pedindo arrego, está enlouquecendo, ou então estão mandando embora mesmo porque é mais barato. Então essa é a média salarial, tá, do trabalhador brasileiro nos 4 últimos trimestres, 2015, 16, 17 e 18. Aqui a média salarial no último trimestre, aqui fica mais bonitinho, né? Então a gente pode mostrar aqui para vocês, olha só. Começa no setor público, 3.596, desce até o salário médio dos trabalhadores domésticos, R$ 879. Né? E geralmente são mulheres negras, tá? Que trabalham nos serviços domésticos e que perfazem a maior quantidade de trabalhadoras empregadas com carteira ou sem carteira assinada. Entre as mulheres é o maior contingente, verifica-se entre as mulheres que trabalham com serviços domésticos. A evolução do PIB versus a massa salarial. Agora nós vamos ficar felizes, vamos lá. Vejam o PIB, todo coloridinho desde 2010. Não é? 2010 foi subindo, isso em trilhões de reais, tá? Foi subindo até chegar em 2018 em 6 trilhões 830 bilhões de reais. Certo? Olha só. Né? Foi subindo quando a Dilma foi impedida, né? 6 trilhões 270 continua a subir, mas a subida de 2018 para 2017 foi muito pequena.
né? O pessoal reclamou, né? Acho que menos de 1%, alguma coisa assim. Depois a gente pode fazer o cálculo, isso não é problema. Aqui também é evolução, mas isso aqui num outro gráfico, tá? Só para vocês terem uma ideia, que houve sim uma evolução de 2010 para 2018, né? Não é bilhões, tá? São trilhões, então aqui está errado. Mas houve sim de 3,88 para 6,83 em 8 anos. O que significa isso? Significa que a sociedade brasileira se tornou mais produtiva, mais eficiente, ganhando menos. Passa para o próximo. Olha que bacana! Esse é um dos gráficos que eu acho mais interessantes. O PIB 2015, 16, 17, 18, né? Em trilhões. E aqui o salário. Enquanto o PIB, aquilo que nós trabalhadores produzimos em 2018 foi de 6,83 trilhões, o salário que nós recebemos em 2018 foi de 830 bilhões. Há uma diferença de 6 trilhões de reais, que é essa, certo? Fácil de observar. Em outras palavras, a gente ganha 830 bilhões e produz 6,83 trilhões. O que isso significa? Significa que essa diferença aqui é a capacidade produtiva do capitalismo brasileiro, só que o que nós temos como salário é só isso. Então a gente só pode comprar um pouquinho disso. 6 trilhões, o nosso salário não consegue comprar. Veja você o que significa de fato capitalismo, né? Capitalismo é isso. Em outras palavras, o PIB mostra da forma mais escancarada a exploração do tempo da força de trabalho, né? Eu trabalho e ganho 0,83 e o capitalista ganha 6 em cima do meu trabalho. É só fazer a conta, nós vamos ver que dá o quê? 6 vezes 8, 48, 6 vezes 7... 42. Hã? 42. Não. 48, né? 6 vezes 8, 48, mais 55, não é? 55, 7 vezes, 8 vezes mais. Né? 8 vezes mais. Obviamente que isso aqui não é uma produção profissional, porque já teria alguém aqui com a calculadora, tudo prontinho, pai, já mostrava lá e tal, nós não temos nada disso. Ou seja, o capitalista ganha 8 vezes mais sobre o nosso salário. Nós produzimos, o valor daquilo que a gente produz é 8 vezes mais do que a gente ganha. Tá? Passa para o próximo. Aqui é a mesma coisa, só que a gente pode ter uma outra noção da evolução, né? Essa parte laranjada aqui é o PIB e aqui embaixo você tem o salário, né? Veja o que nós ganhamos e o que a gente produz. Essa é a aberração do capitalismo. É a aberração total. Passa para o próximo. Aqui. Eu sei que está um pouco difícil de observar, mas eu quero que vocês observem o seguinte. A produção das principais atividades econômicas. Tá? Quem mais produz no Brasil não é a indústria, são os serviços. Tá? Entre 737 bilhões e 715 bilhões. Tá certo? Mais ou menos dentro dessa perspectiva. Primeiro serviços, depois a indústria, depois as atividades financeiras, as atividades imobiliárias, o comércio, a construção, a agropecuária, informação e comunicação, transporte, eletricidade e indústrias
de extração. Tá? As indústrias de extração, dentre as maiores e mais importantes atividades econômicas, é a que menos produz do ponto de vista do PIB, mas é a que mais destrói. Veja Vale, Samarco e outros. Né? Então, veja você, onde está de fato o capitalismo brasileiro? Está nos serviços e na indústria. A produção das principais atividades econômicas em 2018. Vejam vocês, os serviços, né? Deixa eu passar para cá, eu quero só ver se eu consigo melhorar isso aqui. O que eu fiz? Vejam vocês que aqui a gente também tem essa divisão, né? Os serviços, a indústria, as atividades financeiras, atividades imobiliárias, comércio, construção, agropecuária, informação, transporte, eletricidade, né? E indústrias extrativas. Se a gente for prestar atenção, nós vamos ver o seguinte: a indústria brasileira tem um quinhão muito pequeno, já ainda maior do que os outros, evidentemente, está em segundo lugar, mas a indústria tem uma alta produtividade e são os serviços que concentram a maior parte da atividade econômica brasileira. Em outras palavras, nós estamos deixando rapidamente de sermos uma sociedade industrial, como queria Getúlio Vargas, como queria Juscelino, né? Como até queriam de alguma maneira os militares, e agora nós realmente nos tornamos uma sociedade dos serviços. É por isso que, por sermos uma sociedade dos serviços, o que prevalece é a lógica mercantil e a lógica financeira. Em outras palavras, o capitalismo brasileiro não é mais rentável do ponto de vista da produção de mercadorias, mas é rentável do ponto de vista da reprodução da mais-valia por meio dos serviços, do comércio, etc. Aqui a gente pode ver a diferença, né? Indústria, construção, serviços, comércio, indústria de transformação e agropecuária. Não há muita diferença de 2017 para 2018. Né? Os números praticamente se mantêm os mesmos. Há pouca variação. Essa variação não chega a afetar cada atividade econômica, cada setor, né, de atividade econômica. Mas vejam vocês aqui, ressaltando os serviços com essa quantidade, né, de produção. O PIB dos serviços é o maior de todos. E a indústria fica em segundo lugar. Agora, o que acontece com a indústria é que, por ela empregar menos trabalhadores, ela tem mais produtividade. Emprega menos e está em segundo lugar no ranking do PIB. A produção nacional. Vamos lá para algumas curiosidades. Abate de frangos em trilhões, né? Quer dizer, né? Não é pouca coisa, né? Vejam vocês, em 2015 foram 5,8 trilhões de frangos abatidos. 5,8, quer dizer, quase, está chegando perto da população mundial, né? Quer dizer, o mundo está comendo muito frango, né? Eu não sei onde cabem tantos frangos assim. Em 2018 foram 5 trilhões e 700 milhões de frangos. Veja vocês. Bois e vacas, novilhos e outras coisas mais, né? Agora já são em milhões. Em 2018 foram 31,9, quase 32 milhões de
bois e vacas e novilhos e bezerros, etc, etc, etc. Quer dizer, é muito boi, nós estamos comendo, o mundo está comendo muita carne, viu? Nós vamos ficar tudo doente. Abate de porquinhos, suínos, porcos, para fazer bacon, fazer costela, aquela coisa toda, olha lá. 44 milhões de suínos em 2018. Né? Agora, junta o número de suínos com o número de bovinos e o número de frangos. Meu, vou te contar, hein? O agronegócio, e ainda tem gente com o cu na mão, desculpa falar, mas é verdade. Tem gente com o cu na mão, porque os árabes não vão comprar isso, porque os chineses não vão comprar frango, porque isso, porque aquilo. Olha a quantidade, mano. Sem a gente sacar, nós temos uma quantidade enorme de animais sendo abatidos. Uma parte da nossa economia alimentar está tudo aí, ó. Tudo aí. Olha, em 2015 eram 39 milhões de porquinhos abatidos, coitados. Agora são 44 milhões. A produção de automóveis, olha que bonito. Essa parte em vermelho é o estoque de carros, né, automóveis leves, isso aqui que não são vendidos, estão estocados. Agora dá para entender por que a Ford está indo embora, por que a GM está querendo fechar. Por quê? Porque você produz mais ou menos em janeiro, né, isso aqui só em 2018, tá? Em janeiro você produziu 210.065 automóveis. Depois, em fevereiro, você produziu 203 mil, mas já vinha um estoque de carro encalhado e chegou a 413 mil. A coisa foi indo, até que chegou em dezembro de 2018, ano passado, o Brasil produziu 169 mil carros e tinha um estoque parado aí nas concessionárias, nos pátios, de 2.745.000 carros. Porra, os caras estão produzindo e não estão vendendo. O que você acha que vai acontecer? É lógico que ele não vai chegar e dizer assim, não, olha, nós vamos fechar porque não estamos vendendo, né? Não, ele vai jogar a culpa nos outros, evidentemente, né? Jogar a culpa na economia, nos juros, não sei o quê. Mas os caras não estão vendendo. Essa aqui é a parada. Joga para frente. Olha a produção de caminhões, a mesma coisa. Em verde, você tem a produção e o estoque acumulado de caminhões aqui. Né? Tem 105 mil caminhões estocados, aí tá tudo parado. Daqui a pouco os caras vão começar a vender pela metade do preço. Mas eles não fazem isso, né? O estoque de ônibus. Olha aí, tá vendo? A questão do transporte público. Você produz, em janeiro de 2018, 1945 ônibus. Aí você chega em dezembro de 2018 com 28.536 ônibus estocados. Estão aí, parados, né? O mercado não sei o que, então nós não vamos vender, deixa aí apodrecer. A produção de leite, em milhões de litros, olha lá. Né? 24, 23, 24 e 24. Quer dizer. Sistema financeiro. Vamos lá. Sistema financeiro. Olha aqui em cima. O sistema financeiro está orçado em 90 trilhões. 90 trilhões. Tá? Fundos de investimento, 43 trilhões. E 95. Depósito a prazo, 9.960. Caderneta de poupança, 9 trilhões. Ativos. Renda disponível, 6 trilhões. Fundos de ações, 3,32. Crédito pessoa física. Formação bruta de capital,
fundos de investimento, fundos de pensão, 810 bilhões, títulos da dívida, poupança bruta, empréstimos, ouro. Tem mais um negócio aqui. Crédito da pessoa jurídica, 1 trilhão 760 bilhões. Crédito da pessoa física, 1 trilhão 810 bilhões. O que significa isso? Lembram que os salários, né, em 2018 eram de 830 bilhões? E aí os bancos nos oferecem um crédito só para nós, para a gente poder comprar os nossos brinquedinhos, de 1 trilhão 810 bilhões. Passa para frente. Aqui, a economia brasileira num retrato que eu acho fantástico. Olha o sistema financeiro. 90 trilhões. Olha o salário. 831 bilhões. Nós sustentamos tudo isso e o sistema financeiro faz a conta. É mais 90 vezes o que a gente ganha de salário. E os caras ainda acham que sofrem, que pagam muito, que tem muito imposto. Esses caras são loucos. Olha só, o PIB em 2018 foi de 6 trilhões 830 bilhões. As importações, 2 trilhões 730. A dívida bruta do governo, 68 trilhões. A dívida líquida, 43 trilhões. Posso falar? É que eu fico com... né? Olha só. Olha que coisa louca. Aqui, a dívida líquida, né? Em outras palavras, 43 trilhões 650 bilhões. O nosso salário é isso aqui, gente. Disso aqui vem toda uma cadeia, né, do capitalismo financeiro e do capitalismo numa abstração sem fim. Está entendendo? Isso aqui não sustenta tudo isso. Isso tende a crescer cada vez mais. O capitalismo está à beira do colapso. Isso aqui é só o capitalismo brasileiro. Estou comendo, tá, gente? Só o capitalismo brasileiro. Olha as exportações, 2 trilhões 730. Importações, 2 trilhões. Dívida externa, 8. Valor de mercado das empresas abertas, quase 11 trilhões. Quem vai comprar? Nós. O Brasil é uma economia falida. Há uma inversão. O que está sustentando a economia brasileira é o sistema financeiro. É essa nuvem do sistema financeiro. Por isso que o Paulo Guedes quer arrancar de nós 1 trilhão. Mas o que é 1 trilhão em cima disso? Não é nada. Os caras são tão burros que eles acham que 1 trilhão da Previdência, mas não sei quanto das empresas, vai resolver. Não resolve. Não resolve. Por quê? Porque esse montante aqui do sistema financeiro significa que ele não consegue gerar valor suficiente para poder manter a relação da exploração aqui. É esse que é o problema. Isso ocorre também no mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não. Você paga 830 bilhões para os trabalhadores e tem um sistema financeiro com dívida, com não sei o que, com isso, com aquilo, de 90 trilhões. Né?
juros em cima de juros, como é que você faz? Significa dizer que não somos nós que estamos sustentando mais isso tudo. Os caras querem ainda achatar o pouco que a gente tem. Eles não têm a menor noção de que isso não se sustenta. Essa aqui são os maiores bancos. Não vai dar para vocês verem, não sei se dá para vocês observarem ou não, mas são os maiores, os 100 maiores bancos, tá? Os ingressos brutos de investimentos diretos no país, tá? Qual é o setor que tem maior investimento? São serviços. Olha só, de 2010 a 2018, essa linha amarela mostra a evolução e também a queda, mas ainda acima dos outros. A indústria, aquisição e venda de imóveis, aqui embaixo. A indústria, esse cinza aqui. Os caras não estão investindo em produção no Brasil. Vou repetir. Os caras lá fora não estão investindo em indústrias aqui no Brasil. Estão investindo mais em serviços. O Brasil está se tornando uma economia de serviços. Tá? A desindustrialização é um fator relevante e visível. Aqui, os ingressos brutos via China, né? Onde que a China mais investe? Aquisição e venda de imóveis e serviços. Esses dois aqui. Tá vendo? Indústria. Eles estão um pouco se fudendo. Por quê? Porque eles têm a indústria deles lá. Significa dizer que eles não estão investindo em indústria aqui porque não compensa. Ó. Caramba. Os ingressos de investimentos nos Estados Unidos para cá. Né? Vejam vocês que interessante. Também, olha aqui em amarelo, os serviços, a indústria. Os americanos também não investem em indústria aqui, gente. Olha que interessante. Aquisição, primeiro, serviços. Segundo, aquisição e venda de imóveis. Terceiro, indústria. E quarto, terceiro, agricultura e quarto, aquisição e venda de imóveis. Ou seja, tanto chineses quanto americanos, o capital que chega para investir na economia brasileira vai para os serviços e vai para agricultura e aquisição de imóveis. Indústria está abaixo, né? Olha só. Tá vendo? O que você tem de indústria? Esse azulzinho aqui, ó. Tá? Isso mostra claramente uma tendência. Qual? Essa conversa de que os caras virão para investir em indústria. Não. Não. O Brasil já é um país de serviços, de agroindústria e um país imobiliário. Vamos comprar banco imobiliário e ficar jogando banco imobiliário daqui para frente, né? E dar para os nossos filhos e para os nossos netos banco imobiliário. As contas do Estado, vamos lá. Olha só, arrecadação bruta. Arrecadação bruta. 2013 até 2018, né? O ano passado foi de 1.457. Isso Receita Federal. Receita. Vamos lá. Receitas e despesas. Olha só. As receitas atualizadas e despesas atualizadas.
Geralmente há mais despesas do que receitas. Mas se a gente perceber, em 2017 houve mais receita do que... Não, houve... Desculpe. Isso. Em 2017, 2018, houve mais receita do que despesa. E um dado que eu não consegui entender do Ministério do Planejamento é em 2019. Né? Há uma arrecadação atualizada, uma receita atualizada de 6 trilhões 522 e uma despesa de 3 trilhões 191. Não sei se a despesa ainda será atualizada, mas é um dado que para mim é chocante, porque quase que dobra de 2018 para 2019, né, a receita. Está lá. É só entrar no Ministério do Planejamento, né? Ministério da Fazenda, da Economia, será? Eles mudaram tanto, que eu já não sei mais o que é e o que não é. Então, vejam vocês que isso é importante. Né? As receitas e as despesas estavam equilibradas, 2017, 2018, também em 2016, né? Havia mais receita do que despesa. Mas aí há um salto em 2019. Não sei se eles inventaram dinheiro, não sei se eles inventaram outros impostos, mas dá para perceber aí uma diferença brutal. Né? Quais são os órgãos com maior despesa? Né? Olha os órgãos com maior despesa. Primeiro, acabou. O Ministério da Fazenda. Por que o Ministério da Fazenda é o órgão com maior despesa do governo? Porque é daqui que sai o dinheiro para pagar os juros da dívida. Então eles ficam com 58%, 58,75% do total, né, de despesa, de orçamento. O Ministério da Previdência, em 2018, ficou com 21%. O Ministério da Educação, 4,90%. Porra! E o cara disse que a gente gasta muito. Vai cagar no meio do mar. O Ministério da Saúde, 4,58%. O Ministério da Defesa, 3,69%. E outros, né, que são os outros ministérios. Né? Vejam vocês. Do total que o governo federal arrecada, que o Estado arrecada no âmbito federal, ele destina para o Ministério da Fazenda 58,75% do total. Né? O que significa isso? No Ministério da Fazenda, em 2018, é para pagar juros da dívida e a rolagem da dívida junto com os bancos intermitentemente. É exatamente isso que determina a política econômica, e não só a política, mas determina a política no Brasil. O PT foi tirado por causa disso, se bem que o PT não fez nada também para mudar isso, né? O Temer foi colocado para manter isso, o Bolsonaro foi colocado para manter isso. Tá? É a dívida que é rolada o tempo todo para pagar, né? Dívida pública que vai crescendo em função da relação promíscua do governo, né, do Estado com... Aqui, servidores federais. De 1999 até 2019. O Lula entrou aqui. Certo? Não, entrou aqui, 2003. Foi aumentando. Né? Foi aumentando. Há um dado muito interessante que mostra o seguinte:
Quando o Fernando Henrique entrou, havia 1.190.000 servidores públicos. Quando ele sai, né, em 2002, ele deixa com 1.095.000, né? Ou seja, a partir daqui, somente em 2008, o Estado volta a ter o mesmo número de servidores públicos que em 1995. Tá? Isso é importante. E a gente chega em 2018 com 1.315.000 e agora 1.311.000. Desses, 1/3 são militares. 1/3. Não produzem nada, nem o coturno, nem o sapato, nem o boné, nem o capacete, nada. Nada. A sociedade brasileira sustenta esses caras e ainda sustenta toda a indústria que sustenta esses caras. E esses caras ainda põem a arma na mesa e dizem assim, não, tem que ser do nosso jeito. E nós aceitamos. Há despesas com pessoal no âmbito federal, né? Em 2018 foram 316 bilhões. Lembram-se da arrecadação? 1.400 trilhões. Para onde que vai o resto? O rabo dos banqueiros. E nós ganhamos muito. Ah, tá bom. Agora, só para terminar, as commodities. Tá? Agropecuária, metálicas e energéticas. Vejam vocês que coisa interessante. Quais são as commodities que mais cresceram nos últimos anos? As metálicas. Tá? As energéticas tiveram um acréscimo, mas agora houve uma baixa, tá? A partir de agosto de 2018. As commodities da agropecuária tiveram uma queda, mas há uma evolução positiva, mais do que das energias. Energia é petróleo, gás, né? Água e as metálicas. Carvão, não é? Pedras. Pode ver que está crescendo, né? Não é à toa que há uma pressão sobre as mineradoras para que elas possam produzir com mais rapidez, com mais eficiência. Por quê? Porque o preço das commodities, em média, está aumentando. E nós vamos ver grandes desastres ainda maiores daqui para frente, se continuar a aumentar o preço das commodities. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Levou 1 hora. Né? Eu espero que deu para vocês entenderem que nós somos uma economia imobiliária, uma economia dos serviços, uma economia que não produz mais, com um PIB 8 vezes maior do que aquilo, né, que é pago. Nós somos uma economia cuja indústria está regredindo a passos rápidos, né, como eu disse. Nós somos um capitalismo de serviços e um capitalismo imobiliário, né? O sistema financeiro é uma loucura. Não, para poder financiar e refinanciar esse estoque que o PIB, né, esse estoque daquilo que é produzido e não é consumido, né, há um refinanciamento constante desse processo. O Brasil se desindustrializou rapidamente. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? A tendência do número de trabalhadores fora, né, do trabalho aumentar.
Não sei, tem mais alguma coisa? Né? A agropecuária mostrou, né, o poder que ela tem, né, com os bilhões e milhões e trilhões de abates. Enquanto isso, nós temos uma indústria automobilística totalmente encalhada, né? Tá aí pra gente ver, por isso que a Ford também vai embora. Vai embora mesmo porque não vende, né? Produz, mas não vende. E os caras não abaixam. Você pode perceber que os caras não abaixam. Por quê? Porque como existe todo um processo de crédito, eles não podem abaixar o preço. Porque se eles abaixarem o preço, eles desvalorizam o crédito. E desvalorizando o crédito, os bancos perdem e eles não podem perder. Então, dá para a gente entender um pouco da economia brasileira nesse processo todo. É uma loucura. É uma loucura. Outro detalhe também, né? O número de trabalhadores formais está diminuindo de ano a ano. É uma tendência, não só aqui, mas no mundo inteiro. Significa dizer que nós estamos indo para uma economia xing-ling. Outro detalhe também, só para resumir. Tanto chineses quanto americanos e também, de modo geral, os investimentos que vêm para o Brasil são na área de serviços, e na área imobiliária, e na área agrícola, e a indústria que nós imaginávamos que, né, receberia esse investimento, não recebe. É por isso que o PIB dos serviços, a produção de serviços é muito maior. Acho que é isso. Até logo para vocês.